Pela primeira vez na história, a sociedade humana teve o problema inverso do que ela vinha tendo. Até então, a sociedade tinha um problema de falta de produção. A sociedade tinha um problema de escassez. O modo de produção capitalista conseguiu trazer um problema novo. Excesso de produção. A questão é, só existe excesso de produção no capitalismo por conta das relações de produção capitalistas, que são ilógicas, são irracionais. O capitalismo não produz para satisfazer nossas necessidades. Ele produz para satisfazer o capital. Se essa produção não vira capital, ela é descartada. Ou seja, as relações de produção no capitalismo tolhem a nossa capacidade produtiva. A gente é impedido de produzir mais e melhor por causa do capitalismo. Então, segundo Marx, as relações capitalistas estão obsoletas. Obsoletas. Elas precisam ser transformadas. Essa transformação é possível? Não só é possível, como segundo Marx, é altamente provável. Por quê? Conforme o capitalismo vai se desenvolvendo, ele gera as próprias contradições que vão ser responsáveis pela sua queda, de uma forma ou de outra. Ao expandir-se, o capitalismo gera proletários. Proletários, proletários, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Essa classe que ele cria é a classe que o antagoniza. O grande trunfo do marxismo foi perceber que não só existem classes, como essas classes são irremediavelmente antagônicas. Elas nunca vão se harmonizar, porque elas têm interesses opostos. A esse antagonismo entre as duas classes principais da sociedade capitalista, nós damos o nome de luta de classes. Luta de classes. Então, para o marxismo, toda e qualquer doutrina, todo e qualquer conjunto de princípios que tente equilibrar as classes, harmonizar as classes, é utópico, é falacioso, é uma fachada. Sempre a classe dominante estará acima da classe dominada. Sempre. Os utópicos que a gente falou anteriormente não tinham perspectiva de classe nenhuma. Eles queriam criar uma sociedade que harmonizasse toda a humanidade. A perspectiva de classes e a perspectiva de que as classes são antagônicas é fundamental porque a gente chama de socialismo científico, que é como o Engels chama. O termo surge em contraposição ao socialismo utópico. E por que isso é importante? Segundo Marx, a luta de classes entre burguesia e proletariado vai desembocar numa ruptura com o capitalismo. O que é importante no Marx é que não só ele identifica as classes, como ele dá o protagonismo revolucionário para a classe dominada. O proletário se torna sujeito revolucionário. O proletário pertence à classe que irá conduzir a revolução, diferente dos utópicos. Os utópicos acreditavam que a classe trabalhadora era incapaz de conduzir qualquer mudança, que a mudança teria que vir de cima para baixo. O Marx diz, não, a mudança vai vir de baixo para cima. E de que forma essa ruptura vai ser conduzida? A classe proletária, tomando consciência de si, vai se organizar e tomar o poder do Estado e instituir uma coisa chamada ditadura do proletariado. O que significa ditadura do proletariado? Para o Marx, nós vivemos numa ditadura da burguesia. O Estado não surge como um aparato que equilibra a sociedade. Vocês vão ver gente idealista até hoje falando que o Estado surge para amenizar os conflitos da sociedade. Não. Para o Marx, o Estado é um aparato de violência específica de classes. O Estado surge para que a classe dominante mantenha a classe dominada no seu devido lugar, através da violência. Na sociedade capitalista, quem detém o aparato estatal é a burguesia. O Estado é instrumentalizado pela burguesia para manter a burguesia no poder, beleza? Então, para o Marx, nós vivemos numa coisa chamada ditadura da burguesia. Se tem capitalismo, tem ditadura da burguesia. Ora, se o Estado é necessariamente um aparato de violência específica de classes, quando a classe trabalhadora tomar o Estado, ele não vai continuar sendo isso? Sim, exatamente. Só que essa pirâmide vai se inverter. O Estado é um aparato de violência específica de classes. Com a classe trabalhadora tomando o aparato estatal, ela vai utilizar do aparato do Estado para, através da violência, erradicar a burguesia como classe. O Estado é um aparato de violência específica de classes, e ele continuará o sendo. Então o Estado nas mãos da classe trabalhadora vai oprimir a burguesia até ela desaparecer, e conforme as outras classes vão desaparecendo, o Estado se torna obsoleto. Uma vez que não há mais classes para oprimir, o Estado não precisa mais existir, e ele definha, ele desaparece, ele se torna inútil. Essa é a visão de transição do socialismo para o comunismo do Marx. Essa é a maneira como o Estado é extinto na visão marxista. Tudo bem?